E aí, pessoal, voltando aqui para o YouTube, né? Só que dessa vez mostrando meu rosto. Nos vídeos anteriores eu não aparecia, vocês escutavam só a minha voz. Bom, isso aqui é um vídeo bem básico, tá? Bem rapidinho, só mostrando como a gente pode enxergar a contagem dos números. É algo simples, mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade, então vamos tentar simplificar aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa é que a gente tem que separar algum a diferença entre número, numeral, algarismo, tá? Número se refere à quantidade. Quantidade é uma coisa abstrata, tá bom, pessoal? Por exemplo, tem uma quantidade na minha cabeça, mas para que eu possa enxergar essa quantidade, eu tenho que imaginar ela de alguma forma. Veja bem, eu tenho o numeral, que é a representação do número, e eu tenho o algarismo, que é um símbolo para aquele número. Vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem o algarismo para a quantidade 5, tá bom? Aqui a gente tem outro algarismo, dessa vez o romano, também para o 5. E agora a gente vai representar ele de uma forma que a gente chama de numeral. Eu posso ter aqui 5 bolinhas, eu posso ter aqui 5 caixinhas, eu posso ter aqui 5 palitos de fósforo. Então, perceba que se eu disser somente 5, 5 pode ser qualquer coisa. 5 é uma entidade abstrata, ela não tem forma. A forma eu dou depois para que eu possa representar o 5 e mostrar para as outras pessoas. Para transmitir o valor do 5, eu tenho que referenciá-lo de alguma forma. Nesse caso, pode ser através do algarismo, pode ser do V, das 5 bolinhas, não importa. Mas tudo isso são representações da quantidade 5, não são o 5 propriamente dito. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que ter em mente a diferença entre o que é a quantidade e o que é a representação da quantidade. Aqui embaixo vocês podem ver agora os algarismos que a gente usa, né? Que são os indo-arábicos, do 1 ao... eu tenho o 10 ali, era para ser do 0 ao 9, mas eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? O 10, você veja bem que ele está sendo formado por dois algarismos, tá bom? É o 0 e o 1. Então tem o conjunto também deles. Vamos lembrar isso daqui, tá bom? Aqui a gente pode ver, eu fiz aqui a régua dos números, para você se orientar entre o que é positivo e o que é negativo. Veja, todo número positivo, ele vai andar para a direita da nossa réguinha aqui, tá bom? Todo número negativo, ele vai andar para a esquerda. Então vamos se orientar um pouquinho melhor. A nossa contagem, bem no meio da régua, tem o zero. Então a gente vai botar um marcadorzinho ali. Pá, tá aí. Agora a gente vai se orientar. Quando a gente estiver contando, por exemplo, 0 mais 2. Veja, mais 2. O 2 é positivo, tem um mais na frente. Então, sempre que for mais, a nossa marcaçãozinha vermelha ela vai andar para a direita. Então, a gente vai contando, dando os pulinhos aqui. Ó. No caso, se é mais 2, então vamos lá. Ó. 1, 2. Parou. Então, ela parou em cima do 2, significa que a gente está com o valor 2 aqui. 0 mais 2 igual a 2. Agora eu tenho 2 aqui, eu quero menos 5, ou seja, 2 menos 5. 2 positivo menos 5. O 5 ele tem um menos na frente, ele é menos 5, então ele é negativo. Se o positivo anda para a direita, o negativo ele vai andar para a esquerda, voltando. Então, igual a gente fez aqui com 2, dando pulinhos para a direita, dessa vez a gente vai dar 5 pulinhos para a esquerda. Então a gente vai passando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pá, paramos aqui no menos 3. Então, essa é a forma de você se orientar entre o que é mais e o que é menos. Aí você diz assim, eu tenho aqui o menos 3, tá aqui, e aí eu quero botar menos 3, menos 2. Então, se você já está no menos 3 e o 2 é negativo, ele vai pular para a esquerda. Então, você vem, ó, pá, 1, 2, paramos aqui no menos 5. Eu tenho o 3 negativo, eu estou no 3 negativo, e aí eu quero agora botar mais 2, ou seja, o mais é positivo. Então a gente vai dar dois pulinhos para a direita. E aí vem 1, 2, pá, parou no menos 1. Então é assim que você vai se orientar nessa régua de positivos e negativos. Sempre que for positivo, vai para a direita, quando for negativo, vai para a esquerda. Dessa forma fica bem fácil visualizar o que é que está acontecendo aqui na contagem. A contagem linear é aquela que a gente usa no dia a dia, por exemplo. Eu estou contando quantos carros passam na rua, eu começo a contar 1, 2, 3. Então, mas visualmente o que é que isso representa? O que é que a gente chama de contagem linear, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho um quadradinho.
E aí eu vou adicionar outros quadrados. Ó, veja, 2, 3, 4. Mas você percebe que os quadrados eles são sempre colocados um na frente do outro. Eu estou contando sempre em um único sentido. Tá vendo? Em um único sentido. Isso, na matemática, é o que a gente pode considerar de um número elevado ao expoente 1. Ou seja, ele próprio, né, por assim dizer. Ó, vou continuar aqui a contagem, mas você vê que a linha vai crescendo sempre para o mesmo sentido. Agora, o que é a contagem quadrada? Por exemplo, quando você diz assim, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado. Por que desse ao quadrado? É porque, diferente do linear, que é só em uma direção, o quadrado é quando sempre adicionamos tijolinhos, no nosso exemplo aqui, em duas direções, formando um quadrado. Por exemplo, aqui eu tenho 1 ao quadrado, porque eu só tenho 1. Então foi um para um lado, para o outro, ou seja, só 1. Agora eu vou adicionar mais um, vou contar 2. Pá, veja, eu adiciono um para o lado, mas o que eu adiciono para o lado eu também adiciono para cima. Isso significa que 2 ao quadrado tem 4. Como você pode ver aí, tem 4 quadradinhos. Se eu adicionar mais um, pá, 3 ao quadrado é 9. Porque se você for contar aí na tela, você vai ver que já tem 9 quadrados. Então, conforme eu cresço para o lado, eu cresço também para cima, tá bom? E isso eu estou fazendo do nosso quadradinho, sempre mantendo a proporção do quadrado. Daí a expressão é 5 ao quadrado, 7 ao quadrado, por aí vai. E assim o meu quadrado ele vai crescendo, tá bom? Pronto, aqui 6 ao quadrado, que dá 36. Se você for contar aí, você vai ver que tem 36 quadradinhos formando essa imagem. E agora a gente vai para a contagem cúbica. É quando sempre adicionamos os tijolinhos aqui em três direções. Para o lado, para frente e para cima, formando um cubo. Dessa forma, ó, quando você vai adicionando, forma uma imagem, por assim dizer, parecida com esse cubo mágico que a gente brinca muito. Se você pegar aqui, por exemplo, esse cubo ele tem uma base de 3, mas ele está elevado ao cubo. Então, se eu contar aqui, acompanhando a seta, pessoal, de cima, ó, eu tenho 1, 2, 3, aí descendo, 4, 5, 6, descendo de novo, 7, 8, 9. Ou seja, eu tenho 9 quadrados aqui nessa primeira parte. Mas veja que são 3 partes, então para a segunda aqui do meio, eu não tenho mais 9 quadrados, 9 com 9 foi para 18. Na última lá eu não tenho mais 9 quadrados, então foi para 27. Por isso que 3 ao cubo, ou seja, 3 elevado à terceira potência, é igual a 27. Então, agora você já conseguiu enxergar o que é a medida linear, a medida quadrada e a medida cúbica, por que se chamam assim. Agora, vamos para a questão do o quadrado dos catetos, tá bom? Veja, o quadrado do cateto é o seu valor transformado em quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo. Você já aprendeu a pegar um linear e transformar em quadrado. Ou seja, é só pegar o que tem aqui e aí você acrescenta subindo também, até que fique igual. Com isso, podemos deduzir o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo chamado de 3, 4, 5. Ele é muito conhecido e muito usado para explicar o teorema de Pitágoras. E cai muito em prova também, tá? Só que aqui está só os números. Vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar aqueles bloquinhos para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo aqui. Ó. Eu adicionei. Pronto. Se você vê o 3 ali, ó, ele coube exatamente 3 bloquinhos. A base tem exatamente 4. E a hipotenusa, que é o maior, coube 5. Tá bom? Agora, de onde vem aquela história? O quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos transformar esses lineares aqui, porque você pode ver que está só em uma direção, então é um linear. Vamos transformar esse linear aqui em um quadrado. Então, eu adicionei os outros aqui e tá aí. Agora você pode ver que o 3 ao quadrado deu 9 quadradinhos. Tá aqui. O 4 ao quadrado deu 16. A hipotenusa, que era 5, deu 25. Se você contar, vai ver que é isso. Mas repare bem, ó, eu vou numerar aqui. 9, 16, 25. Você percebeu que 9 mais 16 é igual a 25? Ou seja, vamos pegar todos esses quadradinhos róseos aqui, do nosso lado 9, e vamos adicionar eles ali embaixo, junto com os azuis, para ver o que acontece. Ó. Vamos de um por um. Ó. Adicionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha como os dois ficaram iguais, do mesmo tamanho.
Por isso que se diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó, viu? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E agora vem a questão do raiz. Por que a gente chama de raiz? Porque aqui eu estou conseguindo encontrar o quadrado da hipotenusa. Mas eu não quero o quadrado, eu quero a base dela, o linear dela. Por exemplo, eu quero construir uma escada. Então eu tenho a altura dessa parede, pronto. Imagina isso aqui é uma parede, daqui ela, e aqui é o chão. Eu quero fazer a escada aqui, subindo aqui. Daqui para cá, quanto é que tem? Se eu medir a base aqui e a altura da parede, eu consigo achar, como você viu aqui, o quadrado dessa hipotenusa, tá? Mas eu não quero o quadrado, eu quero essa distância aqui. Então, como é que eu faço? Aí eu tenho que tirar a raiz. Por que é que se chama raiz? Imagina, tá vendo esse azulzinho aí na tela? Veja bem. Perceba que ele é um quadrado de lado 4, né? E que na base dele tem 4 quadradinhos. Veja o que da planta, o que é que encosta no chão? É a raiz. Então, se eu pegar tijolos de parede e botar 1, 2, 3, 4, aí em cima 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu fiz um quadrado, né, com 16 tijolos, e aí eu quero saber qual é a raiz. Então eu vou na parte que está tocando o chão. Qual é a parte que está tocando o chão? Ah, essa primeira linha aqui. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Quantos tijolos eu tenho aqui? Eu tenho 4. Ah, então a raiz dessa parede de 16 tijolos é 4. Entendeu? Raiz, porque vem do chão, da base. Então, se você pegar aqui, ou pegar qualquer quadrado e contar quanto tem na base dele, você vai achar a raiz. É basicamente assim que funciona. A fórmula, como calcular no papel, aí eu ensino em outro vídeo. Bom, basicamente a apresentação que a gente tinha para hoje era essa, é um vídeo curto, como eu disse, é só para a gente conseguir visualizar melhor o que é uma contagem linear, uma contagem quadrada e uma contagem cúbica. Tchau, tchau.